Oi, gente, tudo bem com você? Espero que sim. Eu me chamo Fabiana e no vídeo de hoje vim mostrar para vocês 3 maneiras de fazer o ponto baixo, que é o ponto mais utilizado para fazer amigurumis, tá bom? Vou utilizar aqui o fio amigurumi, né? Estou utilizando aqui essas 3 cores do fio amigurumi. A espessura dele é 492 tecs. E, aliás, o tex dele, né, é 492 e para ele eu estou utilizando aqui a agulha 2 milímetros, né? Caso você utilize outra espessura, não tem problema, tá bom? Vou mostrar aqui então, olha, esse círculo que você está vendo aqui, ele foi feito com o ponto baixo que a gente mais utiliza, que é o ponto baixo que forma um Vzinho, né? Esse aqui foi feito com o ponto baixo que eu mais utilizo, que é o ponto baixo que forma um xizinho, né? E esse ponto baixo aqui é uma variação do ponto baixo que forma um xizinho. Ele fica um pouquinho mais apertado. Pode perceber que em relação a esse outro círculo, ele ficou um pouco menor, veja. Então ele realmente fica um pouco mais apertado, assim, um pouco menor o trabalho, tá? Esses dois aqui, esses dois modelos, eu achei que ficou o mesmo tamanho, tá bom? Não ficou nem maior nem menor, ficou exatamente o mesmo tamanho. Então, vou trocar aqui a posição da câmera e nós vamos começar fazendo o ponto baixo que é mais comum, mais utilizado. Bom, para mostrar esse ponto, fiz aqui um cordãozinho, vou fazer uma amostrinha, tá bem? Fiz aqui um cordãozinho com 10 correntes, eu vou fazer ele em linha reta, porque eu acho que é mais fácil para ter essa visualização, tá bom? Então aqui, olha, vou pular a primeira laçada e no próximo aqui, esse ponto baixo que a gente está fazendo aqui, que é o que forma o V, eu vou fazer da seguinte maneira, tá? Primeiro modelo de ponto baixo que eu vou mostrar. Eu vou pular a primeira alcinha, né? A primeira correntinha. Venho na minha base, puxo a laçada aqui por baixo, trago essa laçada na mesma altura da laçada que já estava na minha agulha. E agora aqui por baixo, olha, eu vou puxar novamente a minha laçada e passar ela entre essas duas laçadas que estavam na minha agulha, tá bem? Mais uma vez. Entro na minha base, puxo a primeira laçada por baixo, trago a laçada aqui em cima, puxo essa laçada aqui por baixo e trago essa laçada novamente aqui para dentro das alcinhas, das argolinhas que estão na minha agulha, tá? E esse aqui é o ponto mais utilizado nos amigurumis, né? É o ponto baixo aqui mais simples que a gente conhece. E se você observar, ele forma aqui nele, olha, um Vzinho. Tá vendo? Vou continuar fazendo esse ponto até o final. Dessa maneira aqui. Esse é o ponto baixo que forma um Vzinho. Esse aqui é o resultado. Então, vamos fazer agora esse ponto baixo que forma um xizinho, que também é muito utilizado no amigurumi. Esse é o que eu mais utilizo. Nesse modelo de ponto baixo, o que vai mudar é a forma como eu vou puxar a primeira laçadinha dele, tá bom? Vou colocar a minha agulha aqui na base. E ao invés de eu puxar aqui por baixo, como eu fiz na vez anterior, eu vou puxar aqui por cima, olha, a minha laçada. Então, é este o movimento que eu vou fazer para trazer essa primeira laçada. E aqui a segunda laçada eu vou puxar por baixo mesmo
e trazer essa laçada aqui para essas duas alcinhas que estavam na minha agulha. Então, vou fazer aqui mais uma vez. Coloco minha agulha na base, puxo a minha laçada aqui por cima, olha. E puxo a segunda laçada por baixo, passando essa segunda laçada entre as duas alcinhas que já estavam na minha agulha. Vou fazer aqui mais algumas vezes para você poder memorizar bem. Por cima. Importante que essas duas alças aqui estejam alinhadas, para que meu ponto saia bem feito, né? E agora aqui vou concluir esse cordãozinho, fazendo esse segundo modelo de ponto baixo, para você utilizar nos seus amigurumis, tá bem? Vou fazer aqui até o final e vou mudar aqui para a gente fazer o terceiro modelo. Esse segundo modelo, veja que ele forma uma espécie de xizinho, né? Se a gente colocar os dois aqui juntos, olha, você pode perceber bem essa diferença. O azul forma um Vzinho e o amarelo forma um xizinho. O amarelo tende a ser um ponto um pouco mais apertado que o primeiro modelo que a gente fez. Vou mostrar aqui então a terceira maneira de fazer o ponto baixo, utilizando um ponto que pode ser utilizado para fazer amigurumis, tá? Esse terceiro modelo, o que vai diferenciar ele do meu segundo modelo, que foi o amarelo, é a forma como eu vou pegar a segunda laçada. Então, nesse ponto aqui, a primeira laçada eu vou pegar igual eu peguei o ponto anterior, que é aquele que forma o xizinho, né? Aquele modelo que forma o xizinho. E a segunda laçada vai ser diferente, tá bom? Então, olha, vou vir aqui na minha base, colocar a minha agulha aqui, e a primeira laçada eu também vou pegar por cima. Então, vou vir aqui, olha, puxo essa laçada aqui pra dentro, trago ela e deixo ela na mesma altura da laçada que já estava na minha agulha. E aqui, na hora de pegar essa segunda laçada, a gente vai passar aqui por cima, olha, dessa maneira. Não por baixo, como geralmente fazemos, tá? Então, nessa segunda laçada, eu vou buscar aqui, olha, e faço esse movimento, trazendo para dentro das duas alças que já estão na minha agulha. Esse é o modelo mais complicado, que eu acho mais difícil para fazer. E ele deixa o seu trabalho ainda mais justo, tá bem? Então, ele diminui um pouco o tamanho e os pontos ficam bem mais justos. Inclusive, eu tenho treinado um pouco esse ponto aqui e pretendo começar a fazer meus amigurumis utilizando mais ele, tá bom? Por enquanto, eu utilizo mais a segunda opção. Então, voltando aqui, olha, coloco novamente aqui minha agulha na base, puxo a primeira laçada por cima, trago aqui essa alça e aqui eu vou puxar a segunda laçada por cima também. Então, as duas laçadas desse ponto são puxadas por cima. Olha. Por isso é um pouquinho mais difícil essa segunda laçada, tá? Porque ele acaba sendo um pouquinho mais difícil para a gente ter essa pegada, porque ele acaba escorregando um pouco se a gente não fizer aí uma inclinação com a nossa agulha, tá bem? Então, venho aqui, olha, puxo essa primeira laçada e aqui, olha, eu geralmente eu trago essa agulha aqui, olha, numa vertical. E esse dedo aqui, olha, eu dou uma levantada com o meu fio para facilitar a pegada dessa segunda. E aqui, olha, tá vendo que a minha agulha eu vou trazendo ela mais aqui para cima, eu vou fazendo esse movimento para ficar mais fácil de trazer essa segunda laçada. Tá bom? E esse aqui então é o resultado da terceira maneira
de fazer o seu ponto baixo, o ponto mais utilizado para fazer amigurumis, tá? A primeira maneira foi essa, que é o mais comum, que é o modelo mais comum, onde os pontos formam uma espécie de V. Esse foi o segundo modelo, também muito utilizado nos amigurumis, onde o nosso trabalho forma uma espécie de X. E esse aqui foi o terceiro modelo que eu mostrei, que é uma variação desse segundo, que também fica um X, porém um xizinho um pouquinho mais apertado. E aí, me diz o que você achou. Você já sabia fazer os pontos? Sabia que existiam essas três variações? Quando a gente faz um trabalho um pouco maior, a gente consegue perceber a diferença entre eles, né? Esse primeiro fica um pouquinho mais aberto os pontos, o segundo vai ficar um pouquinho mais fechado e esse terceiro fecha ainda mais. Esse terceiro aqui, eu acredito que para mim é a minha meta, né? Vou começar a fazer através dele, que ele fica um pouquinho menor, tá vendo? Mas eu tenho a impressão de que os pontos baixos fazendo assim, com essa terceira opção, ele fica mais bonito, mais fechadinho e evita mais aqueles buraquinhos que a gente tanto teme, né? Fique com Deus e até a próxima!